Olá, segundo ano. Hoje a nossa aula é de geografia. Nós vamos estudar um pouquinho, relembrar o que a gente já fez e vamos também corrigir algumas atividades. Capítulo 1. Quem sou e como sou. Nesse capítulo, nós aprendemos que para conhecermos como uma pessoa realmente é, nós precisamos saber mais que suas características físicas. Precisamos saber das suas preferências, seu jeito de ser, seus gostos e seus sentimentos. Apesar de termos muitas coisas parecidas uns com os outros, não existe ninguém igual a ninguém. As pessoas são diferentes, nem mesmo irmãos gêmeos são idênticos, são parecidos na maneira de ser. Cada um vai ter seus gostos e suas preferências, então eles não vão ser iguaizinhos no jeito de ser. Algumas de nossas características são influenciadas pelo lugar onde vivemos. A maneira de viver das pessoas é influenciada pelo lugar onde elas vivem. Crianças de diferentes partes do mundo vivem de formas diferentes. O que está querendo falar aqui? Que a gente vai brincar de acordo com as brincadeiras do lugar onde a gente vive, né? A gente vai usar as roupas de acordo com o clima do lugar onde a gente vive. A gente acaba também, a alimentação da gente é influenciada às vezes pelas coisas que são comuns no lugar onde a gente vive. Então é nesse aspecto que está falando que as características das pessoas são influenciadas pelo lugar onde elas vivem. Nem melhor, nem pior, apenas diferente. É muito importante sabermos que as nossas diferenças não nos fazem nem melhor, nem pior que ninguém. Elas nos tornam seres únicos. E o que é preciso fazer para poder conviver bem, já que todo mundo é diferente? É importante respeitar as diferenças. Se todo mundo respeitar, não tem confusão e a gente vai viver em harmonia. Então, eu tenho que fazer o quê? Respeitar o jeito de ser do meu coleguinha para eu poder conviver bem. As características parecidas entre as pessoas é que as tornam amigas. Apesar de sabermos que somos todos diferentes, sabemos também que algumas pessoas são mais parecidas com a gente em relação aos gostos e preferências, e é assim que surgem as amizades. Por exemplo, gente, aqui na escola, a gente fica mais perto de quem? Das pessoas mais parecidas com a gente, que gostam mais ou menos das mesmas coisas, que gostam da gente. E é assim que vai surgindo as amizades, né? Pelas preferências. A pessoa não é igualzinha a outra, mas elas têm preferências parecidas. Documentos pessoais. Para que servem os nossos documentos pessoais? Os documentos pessoais servem para nos identificar. O primeiro documento que todos nós temos logo após o nascimento é a certidão de nascimento. Ela nos torna oficialmente um cidadão, ou seja, a partir do momento em que somos registrados no cartório, passamos a ter direitos e deveres onde nós vivemos. Sem a certidão de nascimento, nós não podemos tirar os outros documentos, além de não podermos frequentar a escola, ter acesso a atendimento médico. Então, aqui tem dois exemplos de documento. Tem a certidão de nascimento, né, que é o primeiro documento que a gente tem que ter, e depois tem a identidade. Nesses documentos, tem dados nossos. Tem o nome dos nossos pais, tem o nosso nome completo, o dia que a gente nasceu, a cidade que nasceu, o estado que nasceu. Esse dado, né, a cidade, o estado que a gente nasceu, ele se refere à nossa naturalidade. Então, quando a pessoa te perguntar, você é natural de onde? Ah, eu nasci em Belo Horizonte, então eu sou natural de Belo Horizonte.
E aí, você, tendo nascido em Belo Horizonte, você é mineiro, porque Belo Horizonte está dentro de Minas Gerais, e é Belo Horizontino, porque a cidade que você nasceu é Belo Horizonte. Além de ser brasileiro, porque nasceu no Brasil. E ser brasileiro, ter nascido no Brasil, nos fornece a nossa nacionalidade. Então, cidade e estado se referem à naturalidade. E país se refere à nacionalidade. Aqui tem alguns outros exemplos de documentos. O CPF, que serve para a gente abrir uma conta num banco. O título de eleitor, que serve para a gente escolher os nossos governantes. E o título de eleitor, ele só pode ser tirado depois dos 16 anos. A carteira de trabalho, que é uma carteira que é assinada pela pessoa, pelo dono do lugar onde a gente vai trabalhar, para comprovar que a gente trabalha naquele local. O passaporte, que serve para a gente sair do país. Então, ele é uma identidade que a gente usa quando a gente não está dentro do nosso país. A carteira de motorista, que serve para a gente dirigir. Alguns documentos as crianças podem ter, como identidade, CPF e passaporte. Já outros, como a CNH, só podem ser tirados depois que a pessoa completa 18 anos. Correção das atividades do livro. Na seção Já Aprendi, na página 26, atividade 1, você vai descrever suas principais características, levando em conta, além de aspectos físicos, seu jeito de ser, se você é feliz, se você é brincalhão, se você é tímido, se você é mais falante, tá? Então, você vai descrever fisicamente e vai falar também do seu jeito de ser, do que você gosta, do que não gosta. Na página 27, na atividade 5, você vai pesquisar na internet o significado do seu nome e vai perguntar para os familiares por que esse nome foi escolhido para você e quem que deu. Então, aqui, para mostrar o exemplo para vocês, eu fiz o do meu nome. Patrícia Cândida de Lima Ferreira. Por quê? Porque minha mãe gostava muito de uma atriz que tinha esse nome. E o que significa esse nome? Nobre, de classe nobre, da mesma pátria ou compatriota. Quem que o escolheu? Minha mãe que o escolheu. Na atividade 28, da página 28, atividade B, vocês precisam ler o QR Code que está do lado para poder obter a resposta. Você sabe quantas pessoas no Brasil têm o mesmo nome que o seu? No meu caso, o nome Patrícia tem 529.446 pessoas. E a popularidade do meu nome é 9. Atividade 6. Compare a forma como os indígenas Gavião escolhem os nomes das crianças com a forma como seu nome foi escolhido. Os indígenas da etnia Gavião escolhem 2 nomes para as crianças, um secreto e outro que é divulgado. O padrinho é quem escolhe o nome da criança e deve ensiná-lo sobre o antepassado ao qual o nome pertencia. Atividade 9 da página 30. Neste capítulo, você conheceu alguns documentos pessoais que servem para a nossa identificação e é o que nos torna cidadãos. Justifique a importância do primeiro documento que toda pessoa deve ter, a certidão de nascimento. A certidão de nascimento é um documento importante, pois confirma oficialmente a existência da pessoa diante da sociedade. Esse documento permite que a pessoa possa se matricular na escola, ter vacinação gratuita, ter acesso a atendimento em hospitais e etc.
Na página 31, na atividade 10, o governo brasileiro promove muitas campanhas. Observe os cartazes a seguir. O primeiro cartaz: registro de nascimento é um direito que dá direito. Certidão de nascimento. Para seu filho virar cidadão, tire logo a bendita certidão. O assunto dos dois cartazes aborda a importância da certidão de nascimento, da vacinação de bebês, do sobrenome da família, dos documentos históricos. É a primeira opção, que é a correta, a certidão de nascimento. Letra B. No primeiro cartaz aparece a frase: registro de nascimento é um direito que dá direitos. Apresente um direito que a criança passa a ter quando recebe uma certidão de nascimento. A pessoa, quando recebe a certidão de nascimento, é reconhecida como cidadã. A partir desse momento, ela pode receber vacinação gratuita, atendimento à saúde, educação pública, etc. Obrigada e até a próxima. Beijos!